Quero convidar vocês a entender o que é o Evangelho. Nesse vídeo simples e objetivo, vamos aprender o que é o Evangelho, porque nós precisamos ter essa curiosidade para entender e conhecer o que é o Evangelho. Porque se a gente não conhecer o que é o Evangelho, e se a gente não crer no Evangelho, nunca seremos salvos, nunca encontraremos a verdadeira salvação, o caminho e a direção para ser salvo. Se a gente não conhecer o Evangelho, continuaremos presos nas trevas sob o domínio de Satanás, indo a juízo. Eu acho interessante que Jesus vai dizer a Paulo, lá em Atos 26, 17 e o 18, que ele enviou Paulo para pregar aos gentios o Evangelho de Cristo, para que, pelo Evangelho, os que estão nas trevas venham para a luz, e os que estão no poder de Satanás venham para Deus, santificados pela fé em Jesus. Isso só pode acontecer com o Evangelho, com a pregação do Evangelho. Então, observe como é importante você conhecer e crer no Evangelho. Agora, o que é o Evangelho? As pessoas estão crendo, estão vivendo uma vida dentro de religião evangélica, mas estão perdidas do entendimento. Não sabem o que é o Evangelho. Não creram no Evangelho. Não estão sendo formadas no Evangelho. Logo, estão perdidas, mortas, com o nome de que vive estando em Deus. Só que não. Sem o Evangelho, ninguém pode ser livre das trevas. Porque o Evangelho, disse Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, segunda carta de Paulo aos Coríntios, olha o que Paulo diz. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. O trabalho do diabo não é tirar ninguém de igreja, não é desviar ninguém de igreja, é tirar o povo do conhecimento, do entendimento do Evangelho. Pode viver dentro de igrejas evangélicas, mas sem o entendimento e o conhecimento do Evangelho. Olha como é importante você conhecer o Evangelho. Olha o que Paulo vai dizer escrevendo Romanos capítulo 1, versículo 16. Não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, independente da cor, da raça, da nacionalidade. Todos serão salvos se crerem no Evangelho. Olha a importância de você conhecer o que é o Evangelho. Como você vai crer no Evangelho se você não é ouvido, informado, ensinado do Evangelho? Como vão crer se não há quem pregue? Como vão ouvir se não for ensinado? Se você não está recebendo o Evangelho, se você não está sendo formado no Evangelho, se você não está sendo informado pelo Evangelho, como você vai crer no Evangelho para se salvar? Interessante que essa questão de salvação pelo Evangelho é muito séria. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 1 e 2, Paulo vai advertir os irmãos na igreja que estava na cidade de Corinto. Não era uma igreja, um ministério dominado por nenhum pastor. Era os irmãos, o corpo, igreja de Deus, formado por membros de pessoas que se converteram a Cristo, que estava nessa cidade. Paulo vai dizer a eles: se vocês não permanecerem nesse Evangelho que eu tenho vos anunciado, vocês não podem se salvar. Creram em Jesus em vão. Não adianta dizer que crê em Jesus e seguindo direção religiosa de nenhuma igreja. Não adianta dizer que crê em Jesus e vivendo doutrina de princípios de ordenança de homens. Não adianta dizer que crê em Jesus se não está com o entendimento no Evangelho dele. Primeiro, ninguém pode crer em Jesus se não tiver a iluminação do Evangelho. Porque o Evangelho nos mostra Jesus como esperança de toda a nossa miséria e necessidade para com Deus. É Jesus. Não é nenhum ambiente religioso, nenhum sacrifício religioso, nenhum cerimonial religioso, nenhuma formalidade religiosa e nenhuma vida de devoção religiosa. O caminho não é esse. O Evangelho não mostra isso. Então Paulo vai dizer aos irmãos, na primeira carta aos Coríntios, é bom você examinar, tá? Para
conferir se o que eu estou pregando é a verdade, que a palavra nos autoriza. É bom você conhecer isso. Então, Paulo vai dizer, se vocês não permanecerem nesse evangelho que eu vos ensinei, vocês não podem se salvarem. Vocês não podem ser salvos. Salvação não é por nenhuma vida religiosa, dentro de nenhuma religião ou igreja. Salvação é conhecendo o evangelho e se conduzindo por ele. E se você não estiver no evangelho, não pode ser salvo. Então veja a importância do evangelho para a salvação de todo ser humano, independente da cor, da raça, da religião, da cultura, da nacionalidade. Jesus vai dizer assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Olha a importância de crer no evangelho para ser salvo. E ele dá uma ordem, ele ajuda a gente a cumprir essa ordem. Pregar esse evangelho a toda a criatura. Isso fala de todos os seres humanos. Ninguém vai ser tomado por inocente porque não ouviu a pregação do evangelho. Aí Jesus diz, em todo lugar, Deus vai enviar pessoas para pregar o evangelho. Em todo lugar. Dizem que tem uma região aí, janela 10, 40, que é impossível o evangelho chegar lá, né? Não. Deus faz chegar. Se não entrar missionário, vai pela internet, vai por outros meios, mas o evangelho vai chegar ao conhecimento de todos, porque Deus não vai tomar o culpado por inocente e nem levará em conta o tempo da ignorância. Todos vão ser advertidos do evangelho, que é uma informação que dá ao homem o conhecimento para a sua salvação, por onde ele se conduzir para ser salvo. Então olha a importância de crer no evangelho, para que a gente possa ser salvo. Foi Jesus quem disse isso. Então a gente vai aqui trabalhar isso agora. Agora, o que é o evangelho? A expressão, não, irmão? Boa tarde. Deixa esse documento para o seu Williams também. Tá bom, vai lá aqui. Assina só meu protocolo aí. Se poder. Tudo bom. Graças a Deus. Pronto. Beleza. Vem para cá novamente, vamos voltar aqui. Estou falando da importância do Evangelho de Cristo, que todos precisam conhecer se quiserem ser salvos. O povo está achando que está indo a Deus, buscando salvação em Deus, dentro das muitas religiões. Isso não é o que o Evangelho nos informa aí, para encontrar a salvação de Deus. Não é em nenhuma igreja ou nenhuma religião. O Evangelho não nos dirige a nenhuma religião verdadeira, a nenhuma igreja verdadeira. O Evangelho nos dirige à verdade. E essa verdade é Cristo. Não confundam o Evangelho de Cristo com igrejas evangélicas. Não tem nada a ver. Então, como é que você pode conhecer o Evangelho se ele não é informado a você? Se você não tem informação nem conhecimento dele. Se não estão te ensinando no Evangelho. E o que é o Evangelho? Vamos lá. Vamos trabalhar isso agora aqui. O que é o Evangelho? 2 textos, 2 momentos que Jesus ministra, que é a informação, as informações principais do Evangelho. João 3,16 e João 14,13. O Evangelho é aquilo que Jesus revelou. A informação, conhecimento que Jesus trouxe à humanidade. Por onde o homem pode ser salvo? João 3,16, Jesus vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, falando dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho nos ensina que devemos ter a vida eterna crendo em Jesus. E Jesus veio ao mundo enviado pelo Pai com esse propósito de nos garantir a vida eterna. Vida eterna não é dentro de nenhuma religião, cumprindo e guardando nenhuma regra, nem ordenança de doutrina de nenhum sistema. Agora, continua o versículo 17 e o 18. Olha o que Jesus diz. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse por ele salvo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Olha o que o Evangelho nos informa, gente. Isso é muito importante entender isso. O Evangelho nos informa que o homem não precisa fazer nada para ser condenado. Ele já está condenado. Por isso que ele precisa ouvir o que o Evangelho ensina
que vai dar a ele o conhecimento por onde ele vai encontrar salvação. E essa salvação é no próprio Jesus, por fé, crendo nele. Não é por uma igreja, por um ritual, guardar nenhum cerimonial, como o povo hoje aprende a ensinar e vive dentro das religiões e das igrejas. Jesus vai dizer, quem nele crê não é condenado, porque ele veio para salvar. Então logo não tem outro meio de salvação. Salvação só em Jesus, por Jesus, guiado por ele, conduzindo-se por ele e seguindo a Cristo. E para seguir a Cristo, tem que se negar, tem que renunciar. Não é dentro de uma igreja. Jesus não disse, quem quiser vir após mim, vá para a igreja evangélica. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele não mandou ir para nenhuma igreja ou religião. João 14, 16. O outro texto fundamental para a gente entender o que é o evangelho. Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus agora vai mostrar a todas as pessoas. Ali foi para os judeus, e essa palavra é para toda a humanidade que quiser conhecer a verdade de Deus, andar no caminho de Deus para chegar a Deus. Não é por religião ou por igreja. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Deu para entender aí, irmãos? Como é importante você buscar o conhecimento do Evangelho para crer no Evangelho, por onde você vai ser salvo? É importante ou não é essa instrução? Chamar o povo na razão, para que com entendimento recebam o ensinamento, para que conheçam a verdade do Evangelho. A verdade que o Evangelho revela, que é Jesus, para serem salvos. Olha o que é o Evangelho, é o que Jesus pregou. E o que foi que Jesus pregou e ensinou à humanidade? Eu pergunto a você, Jesus ensinou alguém a ir para alguma igreja? Está dentro de um sistema religioso, seja ele qual for? Está submisso a nenhum líder religioso como guia da sua alma para com Deus, como autoridade espiritual de Deus? Jesus ensinou isso. Jesus ensinou alguém a estar dentro de alguma igreja para buscar a Deus, para adorar a Deus? Não. Olha o que é o Evangelho que Jesus ensinou. Lá em João, capítulo 4, versículo 20 em diante, Jesus vai dar uma resposta a uma mulher que estava numa dúvida para saber qual era o lugar que ela devia estar para adorar a Deus. Se era no monte, na cultura na religião dos samaritanos, ou se era no templo, no conceito religioso dos judeus. Jesus vai para ela e diz assim, olha mulher, não é nem no monte nem no templo, porque Deus é Espírito, e Ele quer ser adorado pelos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O que é que Jesus está dizendo? A adoração a Deus não é dentro de nenhum ambiente, porque Deus não vai estar em ambiente para receber a adoração de ninguém. A adoração a Deus é em nós, é na nossa vida, no nosso viver, porque Deus, quando a gente nasce para o reino dele, Ele habita em nós. O Evangelho não é você ser ensinado de que tem que ir para a casa de Deus, porque o templo de Deus, a casa de Deus, o lugar de morada de Deus para você adorar é na igreja. O Evangelho não ensina isso. Quem ensina isso são os mentirosos, falsificadores da palavra, os mercenários, que faz negócio do povo para ter o poder, o domínio e a autoridade sobre o povo, fazendo do povo negócio, para eles manter o seu lucro, sua causa de ganho. O Evangelho não ensina isso. A missão de Deus é não. Quem é de Deus é quem prega o Evangelho, é quem está compromissado com a verdade, para levar a verdade para o povo. Quem é de Deus não é quem prega mentira para o povo dentro de igreja. Quem prega mentira para o povo dentro de igreja é do diabo, não é de Deus. Jesus não ensinou essa mulher aqui a adorar a Deus em nenhum lugar, nenhuma casa de Deus, nenhum templo de Deus, nem no templo dos judeus, que ainda estava lá de pé. Jesus poderia ter dito. Se Jesus estivesse ensinando alguém a estar no templo para adorar a Deus, Jesus poderia ter dito a essa mulher, mulher, o lugar é no templo. Ele não disse isso. Ele disse nem no templo, nem no monte. Porque casa de Deus não é mais o templo. Deus não estava mais ali como era dentro do sistema da velha aliança. Deus não estava mais ali como era no sistema da velha aliança. Casa de Deus agora são pessoas que se convertem a Cristo. Jesus disse isso. João 14, 23. Quem me ama é quem guarda a minha palavra. Eu e o Pai iremos para ele, faremos nele morada. Habitamos nele. É em nós que Deus habita. Então o que é o Evangelho? Você precisa aprender isso. Hoje a multidão vive dentro dos ensinamentos religiosos, dentro das religiões, dentro da igreja,
vivendo o evangelho anátema, doutrina de demônios, movimentos vãs em nome de Deus, sacrifício de tolo em fé em Deus. Precisa conhecer a verdade do evangelho. O evangelho nos ensina tanta coisa. Eu vou parar aqui, porque eu vou ter que atender o pessoal que eu estou no trabalho. Mas eu queria que você examinasse mais as Escrituras. O evangelho nos ensina por onde alcançar a remissão do pecado, por onde ser justificado, por onde estar em comunhão com Deus, por onde viver uma vida santa na vontade de Deus. Não é dentro da igreja. Tudo isso é em Jesus pela palavra dele. Mas que vocês busquem conhecer o que é o evangelho, para que vocês creiam no evangelho e vivam uma vida de fé em Deus pela direção do evangelho, por onde vocês vão ser salvos. Amém?